Carmen, Iraci, tem uma outra pessoa aqui que eu não... Eloá. Eloá que está aí, né? Então, vocês peguem aí o Novo Testamento que a gente vai usar, tá bom? A gente vai usar o Novo Testamento. Então, quem puder pegar aí... eu botei aí Lucas 18, 10, 14. Eu tinha colocado João, mas não é João, não. É Lucas 18, 10, 14. É Mateus 3, capítulo 3, versículo 5 e 6. Mateus, capítulo 16, versículo 18 e 19. Lucas, capítulo 18, versículo 10, 14. Hebreus, capítulo 3, versículo 12 e 13. Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e 25. E Tiago, capítulo 5, versículo 16. Né? Então, em vez de ser João 18, 10, 14, é Lucas 18, 10, 14. Na hora, a gente vai procurando, vai achando. Ok. Então, vamos iniciar aqui o nosso estudo. Já está chegando o nosso horário. Hoje são dia 30 de novembro de 2022. Quero lembrar a todos duas coisas. A primeira situação é que nós teremos, não é? No domingo, dia 4, o nosso seminário, que é o 6º Seminário Espírita com Jesus na Seara. Esse nosso seminário vai ser realizado pelo nosso irmão William Lira, lá do Paraná, e o tema é Vós sois pesados ao Senhor com vossos discursos. Eu vou mandar o link no sábado, e aí vocês, por favor, seria interessante que vocês pudessem divulgar isso com os outros companheiros, né? E aí no sábado eu mando o link para dar mais oportunidade para outras pessoas participarem. Outra coisa, que nossas aulas de cursos, elas vão encerrar no dia 5, segunda-feira. Então, nós vamos ter essa semana os cursos até segunda-feira. Segunda-feira a gente encerra os cursos. Já era para eu ter avisado da outra segunda, como eu não avisei, então eu vou dar aula de segunda, tá? Então as aulas vão ter. Depois é que a gente vai ver a questão do evangelho na quarta-feira, se fica ou não. Mas os cursos encerram na segunda-feira, dia 5. E a aula de sexta-feira, que como vocês sabem, sexta-feira é o dia do Jogo do Brasil, né? E o Jogo do Brasil será às 4 horas da tarde. Seria o horário do nosso curso de obsessão e desobsessão e depois Parábola de Jesus. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que talvez fique complicado para alguns, mas eu vou botar o curso para 1 hora da tarde, para fazer de 1 até as 3h20, 3h30. Porque para não deixar de fazer, porque vai ser a última aula do ano, entendeu? Então, a aula de sexta-feira vai começar 1 hora da tarde. Vai de 1 a 3h15, 3h20, que é mais ou menos que o Jogo do Brasil parece que é sexta-feira, não é isso? Sexta-feira às 16 horas. Então, as aulas de sexta serão às 13 horas. Então, nós teremos aula quarta-feira, quinta, sexta, sábado e segunda. Dia 5 a gente encerra nossas atividades de estudo, mas as palestras continuam, terças e quintas. Nós não vamos parar nem palestra, nem radiação, tá bom? Isso aí tem que continuar as palestras. Os cursos é que a gente dá uma paradinha de 1 mês, e aí depois, lá pelo dia 16 de janeiro, nós retomamos os cursos. Mas as palestras seguem. Então, vocês já estão sabendo mais ou menos. Então, vamos dar início ao nosso estudo aqui. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, rogando a sua bênção ao Senhor, para que todos nós possamos crescer em sabedoria, crescer em amor, para que assim possamos nos tornar espíritos melhores
e também nunca esquecendo de colaborar com aqueles que mais necessitam. Que a tua paz e seu amor estejam sempre conosco, Senhor. E mais uma vez agradecemos também aos espíritos amigos que nos acompanham durante esses estudos, que tanto têm nos incentivado, nos inspirado, para que nós possamos nos manter perseverantes na busca pelo nosso aprimoramento espiritual. Que a tua luz e a tua paz, Senhor, habite sempre nos nossos corações. Graças a Deus. Então, hoje, né, quarta-feira, nós estudamos essa obra, Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, que foi o primeiro livro psicografado por Chico do nosso mentor, nosso amigo espiritual Emmanuel. E hoje nós vamos estudar o item 8.2, a confissão auricular e a sua grande vítima. Já tínhamos estudado isso na semana passada, sobre a questão da confissão, né? Os males que ela causou, né? E também falamos que no início não era assim. A confissão era aquela confissão aberta, em público, onde os amigos, né? Jesus até recomenda que eles se confessassem uns aos outros, né? Mostrando a sua humildade e também a sua, vamos dizer assim, benevolência. Porque quando você perdoava o outro, ou era bastante benevolente quando considerava o outro culpado, dessa mesma maneira serão para com você, quando você tiver que fazer a sua confissão, né? Então, Jesus trazia esse incentivo. Vamos lá ver o que Emmanuel diz para a gente. A confissão auricular constitui uma aberração. Essa, né, que como nós vimos, os abusos que foram praticados com essa história de confissão auricular. Porque muitas vezes as pessoas confiavam no religioso, contavam seus segredos e depois esses segredos eram usados até como instrumento de chantagem contra aquela pessoa que se confessou, fugiu a palavra, né? Que se confessou com a maior boa-fé. Então, ele diz aqui, a Emmanuel está dizendo, a confissão auricular constitui uma aberração dentro do amontoado das doutrinas desvirtuadas do romanismo, que foram aquelas doutrinas que foram desvirtuadas pelos romanos, né? Porque foram eles que começaram o cristianismo se tornou religião oficial do Império Romano, e quando ele se torna religião oficial do Império, ele começa a sofrer deturpações. E é justamente a mulher, pelo espírito sensível de religiosidade, que a caracteriza, a maior vítima do confessionário. Infelizmente, toda a série de abusos do inqualificável sacramento da penitência é oriunda dos superiores eclesiásticos, dos teólogos e falsos moralistas da igreja. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Da igreja, né? Porque ele diz assim, infelizmente, toda a série de abusos do inqualificável sacramento da penitência, porque o sujeito se confessava, tendo um pecado, tinha que pagar uma penitência. Que penitências não eram essas? É oriunda dos superiores eclesiásticos, dos teólogos e falsos moralistas da igreja que, perversamente, criaram os longos e indiscretos interrogatórios aos quais terá a mulher de se submeter passivamente diante de um homem solteiro, estranho, que ela inúmeras vezes nem conhece. Então imagina uma mulher do período medieval, cheia de escrúpulos, de vergonhas, se confessando para um padre, que muitas vezes se tornava um inquisidor. Tipo assim, mais ou menos. Conte para mim todos os pensamentos pecaminosos que você teve.
E a mulher ficava envergonhada perante aquilo. Ele dizia, eu sei que você teve pensamento pecaminoso. Fala, fala, senão Deus... E aí ele começava, sabe, a agir de maneira muito dura. Fala, conta seus pecados pecaminosos. Se você não contar, você vai ser castigado. E aí a mulher, às vezes, contava alguma coisa. Ah, eu olhei para o fulano olhou para mim, pronto. Ele já usava aquilo contra ela. Não, você vai me contar o que seu marido está falando, senão eu vou espalhar isso. Ou então até chantagem sexual. Ele fazia com elas. Se você não facilitar para mim isso ou aquilo outro, eu vou contar para o seu marido. Então, muitas vezes eles faziam isso. Eram, às vezes, abusadores sexuais. Então muitas vezes, eles obrigam essas mulheres a terem até com eles, me engasguei com água, a terem com eles um relacionamento sexual, senão eles contavam para o marido delas o que aconteceu. Às vezes nem pecado era, uma coisa boba, mas ele já transformava aquilo numa coisa horrorosa e fazia essa chantagem sexual. Entendeu? Ou então até tipo assim, manda a sua filha aqui. Eu quero a sua filha. Se a sua filha não vier, ou o seu filho, né? Porque às vezes... Então, às vezes, aquela mulher, aquela filha ou aquele filho, dependendo do que poderia acontecer, ainda mais se o marido dela fosse um homem de grande destaque na sociedade, já pensou se o nome dela caísse na lama? Entendeu? Então, ela às vezes se submetia à vontade daquele sacerdote, né? Para poder... E era sempre chantageada por ele. Então, coisas abomináveis, aconteceram durante essas tais confissões, né? Confissão auricular. Então, ele diz aqui, ó, que perversamente criaram os longos e indiscretos interrogatórios aos quais terá a mulher de se submeter passivamente diante de um homem solteiro, estranho, que ela inúmeras vezes nem conhece. Os padres, geralmente, em virtude do seu desconhecimento dos sagrados deveres da paternidade, não a vão interpelar no tocante às obrigações austeras do governo da casa. Não vão perguntar para ela se ela é uma boa dona de casa, não vão perguntar para ela se ela arruma a casa, se ela cuida bem dos filhos, se ela faz comida para o marido. Não é isso que eles vão perguntar para ela. Ferem exatamente os problemas mais íntimos e mais delicados da vida do casal. Vão perguntar se o marido, durante o ato sexual, faz isso ou faz aquilo, como ela se comporta, entendeu? Esse tipo de coisa que eles perguntavam, violando o sagrado respeito das questões do lar, dando pasto aos pensamentos mais injustificáveis e, às vezes, repugnantes. É o véu de modéstia e de beleza que Deus concedeu à mulher para que ela pudesse mergulhar qual lírio de espiritualidade nos pântanos deste mundo. É arrancado justamente por esse homem que se inculca, que se diz, né, ministro das luzes celestes. Muitas vezes é no confessionário que começa o calvário social da mulher. Gente, não é muito diferente de hoje, não. Eu estava outro dia vendo na televisão, no Facebook, o que alguns ministros evangélicos fazem em relação às mulheres das igrejas.
Porque muitos dos companheiros, nossos irmãos evangélicos, são pessoas muito humildes, muito humildes. Muitas mulheres, principalmente, que são a maioria que frequentam os templos religiosos, seja católico, evangélico ou espírita, a grande maioria é mulher. Não tem, assim, uma cultura muito avançada, né? São mulheres que pouco estudaram, que pouco tem sabe aquela coisa de você perceber? Opa, esse cara aí, entendeu? Aquela coisa que a gente, muitas vezes não tem, são muito ingênuos. Então, eles obrigam muitas vezes essas mulheres a certas atitudes, a fazer certas coisas. Agora, nesse período político, se viu muito isso. Porque eles ficam ali em cima e eles sabem, né? Até em questão do dízimo, de vez em quando tem uns escândalos aí, né? De mulheres que deram televisão para a igreja, deram as coisas do lar para a igreja. Teve uma que chegou até a vender a casa. E depois o marido foi atrás do pastor, aí foi para a polícia para pegar os bens de volta, porque eles fazem essa lavagem cerebral. E a maior parte das pessoas que recebem, que sofrem são mulheres. São mulheres, entendeu? Por isso eu me lembrando aqui de Carlos Magno, um grande rei do período medieval, quando ele fez como, quer dizer, Napoleão fez como Carlos Magno, né? Porque Napoleão veio depois. Na época, quem mandava, né, na França era o imperador, era a igreja tinha um grande poder sobre, não só na França, mas em vários países, a igreja sempre teve um grande poder. E, normalmente, os imperadores só eram coroados com o aval da igreja. Então, o que acontecia? O Papa, na hora da coroação de um rei, o Papa, ele que colocava a coroa na cabeça do rei. Era ele que colocava a coroa na cabeça do rei, né? Então, quando o Carlos Magno ele foi coroado, né? O que ele faz? Ele desce, ele está lá em cima do trono, né? Então, o que tinha que acontecer? O Papa subia as escadas, pegava a coroa na mão, entendeu? Aí, o rei descia e aí ajoelhava frente ao Papa. Ele foi o rei dos francos, a partir de 768, né, depois de Jesus. Então, ele descia e o Papa botava a coroa na cabeça dele. E aí, o que acontecia quando botava a coroa na cabeça dele? O Papa está colocando a coroa na cabeça dele. Então, eles, ao se ajoelhar na frente do Papa, ele está prestando subordinação à igreja. O que Carlos Magno fez? Quando o Papa pegou a coroa e se aproximou dos degraus, ele desceu o degrau, tomou a coroa da mão do Papa, botou na cabeça. Aí ele pegou a outra coroa, que era da rainha, subiu e botou na cabeça dela. Rompeu. Mesma coisa fez Napoleão, quando ele foi coroado imperador, né? Ele faz a mesma coisa. Dizem alguns que talvez tenha sido até o mesmo espírito, porque Carlos Magno é de 768 depois de Cristo e Napoleão é de 1800 e pouco. Então, quase 1000 anos de diferença entre um e outro, né? Ele fez a mesma coisa. Ele pegou a coroa, botou na cabeça dele, tipo assim, eu me coroo. Eu me coroo. Então, era uma forma de mostrar para a igreja que ele não aceitaria essa subordinação, tá? Então, porque a igreja era muito poderosa, gente, muito poderosa. Então, ele vai dizendo aqui, né?
Deus e o véu de modéstia, de beleza que Deus concedeu à mulher para que ela pudesse mergulhar qual de espiritualidade nos pântanos deste mundo, é arrancado justamente por esse homem que se inculca, que se diz ministro das luzes celestes. Muitas vezes é no confessionário que começa o calvário social da mulher. Dolorosos e pesados tributos são cobrados das católicas romanas que, confiadas em Deus, se lançam aos pés de um homem cheio das mesmas fraquezas dos outros mortais, na enganosa suposição de que o sacerdote é a imagem da divindade do Senhor. Então, muitas delas, confiando neles, abriam seus corações para esses homens, que na realidade eram falsos sacerdotes, não tinham fé nenhuma, cometeram muitos atos terríveis. Nós até vimos um caso no livro Céu e Inferno, lembra? Quando Kardec pergunta o que você é, ele diz, um sacerdote sem fé. E aí ele conta a lista das atrocidades que ele cometeu pela sua falta de fé. E aí Kardec pergunta para ele, qual foi a causa do teu desastre? Então ele diz, foi justamente esse, a falta de fé. Como eu me tornei um sacerdote apenas para subir alguns degraus da escala social, que realmente o sacerdote tinha um certo destaque, e esse desejo de alcançar alguns degraus na escala social, aliado à minha falta de fé, à minha descrença em Deus, causou todos os desastres, né? E depois ele estava sofrendo por causa disso. Reforma necessária. Não podeis calcular a imensidade de crimes perpetrados à sombra dos confessionários penumbrosos, onde almas aflitas e fervorosas buscam consolação e conforto espiritual. Esse conforto que nunca tiveram com esses falsos profetas, esses falsos padres, esses falsos, vamos dizer, pastores, esses falsos líderes espíritas. Porque nós sabemos, né? Temos que dar a mão à palmatória, porque muita gente aponta o dedo para os nossos irmãos de outras religiões. Mas não vamos esquecer que nós temos também no movimento espírita muita gente, né, praticando atos anticristãos. E ela diz aqui, o que se faz necessário em vossos dias, aí Emmanuel está falando dos dias atuais, é a reforma de semelhantes costumes. Quando essa renovação não parta das autoridades eclesiásticas, que ela possa nascer dos esforços conjugados de todos os esposos e de todos os pais, substituindo eles, os confessores, junto de suas esposas e de suas filhas. Quer dizer, nós já estamos, de certa forma, vendo isso na Igreja Católica com o Papa Francisco. Mas o Papa Francisco vem sofrendo grande oposição dentro da própria igreja. Porque há muitos cardeais da igreja, muitos bispos, que não gostam dessas atitudes dele de buscar a renovação, reconhecer os erros praticados pelos sacerdotes da igreja. E já sugeriram a ele muitas vezes que está na hora dele se aposentar. Entendeu? Mas ele disse que sim, ele vai se aposentar, mas ainda é cedo. Ele ainda tem muito o que fazer. Porque ele é um homem de visão. Ele sabe, né, das coisas que a igreja ainda realiza, principalmente na questão do abuso das crianças, né? E que ainda tem lugares que isso é realizado. E ele vem ali trabalhando para acabar com isso. Mas muita gente tem uma dificuldade danada para ver isso, né? Então ele fala aqui que os maridos, os filhos, né? Não é o marido, a mulher se confessar com o marido, mas que haja mais diálogo entre o casal. Nós vamos até estudar isso numa dessas aulas dessa semana, né?
que haja mais diálogo na família, entre o casal, mais diálogo entre pais e filhos, né? Mães e filhos, pai e filhas. Havendo maior diálogo dentro da família, esse tipo de coisa vai diminuindo, entendeu? Esse tipo de coisa vai diminuindo. Aí, muitas vezes, quando procurado, aí Emmanuel falando que quando ele era padre, porque ele começa esse texto dizendo que ele foi um padre da igreja, né? Então ele diz aqui, muitas vezes, quando procurado por consciências polutas, que me vinham fazer o triste relato de suas existências repletas de deslizes, eu nunca me senti com autoridade bastante para ouvi-las. Então ele disse que quando pessoas, né, vinham se confessar com ele, quando ele foi padre, padre Manuel da Nobre, que parece que ele teve outra encarnação como padre, e eram pessoas que tinham cometido atos infames, criminosos, pecadores, vinham se confessar com ele. Mesmo assim, ele não se sentia à vontade para ouvir essas confissões. Ele diz que não se sentia com autoridade para tal, entendeu? Porque ele sabia que ele era um homem que também tinha cometido muitos erros. E eu acho que como ele teria condições de julgar e condenar alguém? Então ele diz que nunca se sentiu muita vontade. Eu trouxe aqui esse livro, vocês devem conhecer, do Leon Denis, Cristianismo e Espiritismo, muito bom, que fala das religiões, fala do movimento espírita, muito bom esse livro de Leon Denis. E nesse livro ele vai falar um pouquinho sobre isso. E é aqui que a gente vai usar um pouco a nossa Bíblia, no Novo Testamento. O Leon Denis diz assim, quem quiser anotar e procurar depois, é o livro Cristianismo e Espiritismo, de Leon Denis, que eu recomendo. É um livro maravilhoso, igual o livro Depois da Morte. E é o capítulo 7. Capítulo 7, tá? Nesse livro ele vai dizer assim, a penitência e a remissão dos pecados deram origem à confissão pública, a princípio. Lembra que estudamos isso lá no início? Que Jesus dizia, confessem-se uns aos outros. Então as pessoas ficavam ali, junto com os amigos, e cada um se confessava, contando em público seus erros, né? E aí eram julgados pelos companheiros, que normalmente eram sempre benevolentes, e depois aquele que ouvia era quem ia falar. Havia aquela troca, né? Aquela coisa que era muito boa. Então eles aqui deram origem à confissão pública a princípio, e feita a outros cristãos ou diretamente a Deus. É aqui que a gente vai pegar. Porque lá no início era recomendado isso. Uma confissão pública, isso também trabalhava a questão da humildade da pessoa e botava um freio também naquela prática equivocada das pessoas. Porque ao se confessar, as outras ficavam sabendo o que ele tinha feito. E, de certa maneira, estavam sempre prestando atenção. Então, o sujeito tomava cuidado para não cair em erro novamente, né? E também uma outra recomendação era que a pessoa se confessasse diretamente a Deus. Então, era uma confissão pública, a princípio, feita a outros amigos, outros cristãos, ou diretamente a Deus. Vamos pegar aí o Evangelho de Mateus, no capítulo 3, versículos 5 e 6. Mateus é o primeiro evangelista. Mateus, capítulo 3, versículos 5 e 6. Carmen, lê pra gente aí o Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos 5 e 6. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão,
confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Então, olha só, quando ele diz aqui, no versículo 5, então iam ter com ele. Quem é ele? João Batista. Os discípulos lá no deserto, né, as pessoas do deserto, procuravam João Batista. O nome é Batista por quê? Porque é aquele que batizava no Rio Jordão. Iam ter com ele João Batista, tá? E toda a Judéia e toda a região do Jordão. Todo mundo ia para lá. E eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então, ficava aquela multidão de pessoas ali, em volta de João, na beira do Rio Jordão. E ali, antes de ser batizado, a pessoa confessava os seus pecados. E aí ela se purificava e depois era batizada. Então, era assim que era a confissão, essa confissão pública. Então, a pessoa se confessava com sinceridade, ela abria o seu coração. Não era aquela coisa de falar do ouvido do padre. Ela abria o seu coração. E detalhe, ainda tinha um detalhe de quando o cara se confessar, todo mundo ali já conhecia o cara e sabia que ele era um pecador. E quando viam que conheciam ele, que ele era um pecador, e ele falava com sinceridade que ele era um pecador e chorava, o pessoal acreditava. Eu conheço fulano, realmente ele é um pecador, mas hoje ele está aqui abrindo o coração dele, chorando, se entregando ao Senhor. Aí João Batista, que era um profeta, né, reconhecia a sinceridade, a mediunidade espetacular, sabia da sinceridade daquele homem, e aí depois o batizava. Vamos pegar agora, deixa eu ver aqui o outro, Hebreus. Hebreus, fica lá depois do Ato dos Apóstolos, tá? Não, antes de João, vamos pegar Lucas, porque ele fala aqui também, ou se confessar diretamente a Deus, como Lucas está depois. Lucas é o terceiro evangelista. Lucas 18, 10, 14. Aqui ele vai falar da confissão feita diretamente a Deus. Hoje nós estamos aí com a nossa amiga Bárbara, que veio participar conosco dos estudos. Bem-vindo, Bárbara. Boa noite. Então, lá, Lucas, capítulo 18. Iraci, lê para a gente, do versículo 10 a 14. Lê bem devagarzinho, porque aqui ele já fala da confissão não mais pública, a confissão feita diretamente a Deus, como Jesus ensinava. Confesse-se uns aos outros ou confesse-se diretamente a Deus. Vamos lá, 18, versículos 10 a 14. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim: ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantar o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. E Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês que foi este homem e não o outro que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Então, aqui ele está falando dessa confissão
diretamente a Deus. Só que um se manifesta mostrando que é orgulhoso. E no pensamento ainda fala, eu não sou pecador que nem esse aí que está do meu lado. Mas, então é a confissão feita a Deus. E ele faz uma confissão altamente preconceituosa, né? O outro não, o outro é sincero na confissão. Mas são confissões feitas a Deus. Então nós temos dois tipos. Vamos lá em Hebreus. Hebreus é depois de Atos dos Apóstolos. Hebreus, capítulo 3. Hebreus é depois de Tito, depois de Timóteo. É a última epístola de Paulo, porque depois vem as epístolas católicas. É a última epístola de Paulo, é Hebreus. Depois vem as católicas, de São Pedro, São Tiago, que não foram escritos por Pedro, por Paulo não. Então, lá em Hebreus, capítulo 3, Eloá, já achou? Versículo 12 e 13. Hebreus é a última epístola de Paulo. Depois vem as epístolas católicas, de Tiago, de Pedro. Hebreus capítulo 3, versículo 12 e 13. Lê aí pra gente. Cuidado, irmãos, para que porventura não haja ninguém entre vós de coração minado pela incredulidade, que o faça apostar do Deus vivo. Antes, encoraja-vos mutuamente para cada dia, enquanto dispomos de tempo que se chama hoje, para que ninguém entre vós seja endurecido pela sedução do pecado. Então, olha só. Não precisa mais, não. Ele diz aqui, eu vou ler o meu, porque o teu texto está um pouco diferente do meu. Ele diz aqui, ó. Vede, irmãos, que não haja em algum de vós um coração corrompido pela incredulidade, que o aparte do Deus vivo, mas exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Então, olha o que ele está dizendo. Exortai-vos quer dizer, confessai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. E não está dizendo para você abrir o seu coração, se revelar para amanhã ou depois. Ele fala hoje. Esse é o momento, né? Para que nenhum de vós se endureça, seduzido pelo pecado. Porque quando as pessoas são muito francas umas com as outras, né? Não é aquela franqueza absurda, não. Falando da franqueza natural, você não está se deixando levar pela vaidade, pelo egoísmo, pelo orgulho. Sabe? Você está se revelando. Você está mostrando para os outros que você também erra. E quando erra, você pede desculpas, você se reconhece ali, olha, gente, desculpe, eu não fui bem hoje. Fulano, você me desculpe. Não é para deixar para depois. Se a gente faz algo de ruim para o outro, por exemplo, magoa um amigo, fala alguma coisa, sabe aquelas palavrinhas que de vez em quando a gente fala para o outro e a pessoa a outra fica magoada? Ele fala aqui que nós devemos exortar-nos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça, seduzido pelo pecado. Então, que a gente, ao perceber que algo fez que não foi muito bom para o outro, que a gente busque o outro, se confesse para o outro. Olha, fulano, eu errei. Eu não devia ter agido assim com você. Você me desculpa. Entendeu? É isso que ele está falando. É essa confissão. E não por orgulho ficar na sua. Não vou. Não vou pedir desculpa. Não vou dar o braço a torcer.
Porque ele diz que aquele que assim age, com o tempo, vai ficar com o coração endurecido, seduzido pelo pecado. Então, que a gente deve praticar esse tipo de confissão, se confessar uns aos outros, quando a gente perceber que algo não vai bem. E que isso seja feito, como ele disse, começando hoje. Tá? Aí depois, vamos aqui em Hebreus mesmo, no capítulo 10. Vai mais à frente um pouquinho. Hebreus 10. Iraci, pega aí pra gente. Hebreus 10. Depois não fecha a Bíblia não, deixa aberta aí que a gente vai um pouquinho à frente. Hebreus 10, versículo 24 e 25. Versículo 24. 24 e 25. Sim. Pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Não abandonem, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animem-se uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Esta mensagem aqui, tá, de Paulo aos Hebreus, ela é muito atual. Olha o que ele está dizendo aqui. Sejamos solícitos um para com os outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não abandonando a nossa assembleia. Não abandonem as reuniões onde se estuda o evangelho, porque Jesus disse o quê? Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Então tem muitas pessoas, até pela a sociedade, o mundo vai caminhando, o mundo vai progredindo, eu tenho muitos afazeres, eu tenho muitas atividades, eu não tenho tempo para religião. Ele diz, não abandonem as reuniões, as assembleias. Por exemplo, nós estamos aqui numa assembleia. A assembleia é uma reunião de pessoas. Tá? Ah, mas é virtual. Ué, mas aqui, e o nosso pensamento? Não é? Nós não precisamos estar fisicamente no mesmo espaço para estarmos juntos. Tem tanta gente que está fisicamente no mesmo estado, no mesmo espaço, e estão tão separados uns dos outros, não é verdade? Até estão conversando no mesmo espaço, mas estão separados. Um está no continente asiático, o outro está no continente americano. Então, ele fala sobre isso. Não deixem de participar das reuniões onde se estuda o evangelho, onde se estimula a prática da caridade, as boas obras. Não abandonem, porque ele diz assim, porque é costume de alguns que se afastarem. Aí ele diz, mas continuem animando-nos, e tanto mais, quanto mais virdes, que se aproxima o dia. Que dia será hoje? Será esse? Ele diz, está se aproximando o dia. Nós não estamos vivendo uma época de transição? É uma época de transição. Paulo já avisava. O dia se aproxima. Aí o pessoal, todo mundo pensava, é semana que vem. Não, 2000 anos. Mas está se aproximando o dia. Para o Deus, o que são Deus 1000 anos? Nós já falamos sobre o tempo, não é nada. É uma gota no oceano. Então ele fala sobre isso. O dia se aproxima. Não abandonemos as assembleias, onde o evangelho é estudado, é comentado. Exortem-se uns aos outros. Estimulem uns aos outros, para que aquele a quem você estimulou se veja motivado. Né? Falem da caridade, porque o dia se aproxima. Agora vamos um pouquinho mais à frente, procurando Tiago. É só pular umas 3, 4 folhas à frente.
Já nas epístolas católicas, são chamadas de epístolas católicas, porque são de São Tiago, São Pedro, né? Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Tiago 5, capítulo 16. Lê aí, Carmen, para a gente. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Percebeu? Então ele continua aqui. Tiago também diz isso. Confessai-vos, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai pelos outros. Não é só confessar os meus pecados, mas orar uns pelos outros. Porque a oração fervorosa do justo pode muito. A gente vê muito isso nas nossas reuniões de irradiação, não é, gente? A gente vê muito isso na nossa reunião de irradiação. Quando oramos pelos desencarnados, nas quartas e nas sextas oramos pelos encarnados enfermos. Então, a oração do justo pode muito. E voltando aqui o Leon Denis, ele vai dizer assim, a penitência e a remissão dos pecados deram origem à confissão pública a princípio, e feita a outros cristãos ou diretamente a Deus. Depois veio a auricular na Igreja Católica, dirigida ao padre. Este, constituído árbitro exclusivo, julgou indispensável esse meio para se esclarecerem e discernir os casos em que era merecida a absolvição. Pôde ele, porém, pronunciar-se jamais com segurança? Será que ele sempre falou com segurança? A contrição do penitente, diz a Igreja, é necessária. Mas como assegurar seja suficiente e verdadeira essa contrição? A decisão do padre decorre da confissão das faltas. É sempre certa que essa confissão seja completa? Será que aquele que está se confessando com o padre, realmente ele está sendo honesto? E será que a decisão do padre, ao dar a penitência, é a correta? Pelo menos quando você se confessa numa assembleia, aqueles que vão dar a tua penitência ou dizer o que vai acontecer, eles vão discutir com outros. Entendeu? Não era um a julgar, a analisar a tua confissão. Eram várias pessoas. Entendeu? Eram várias pessoas. Agora, quando a decisão é de um só, você fica à mercê daquela criatura. Depois ele vai dizer aqui, se consultarmos todos os textos em que se funda a constituição da confissão, nele só encontramos uma coisa, é que o homem deve reconhecer as ofensas cometidas contra o próximo. É que ele deve confessar-se diante de Deus as suas faltas. Desses textos, antes, resulta esta consideração. A consciência individual é sagrada. Só depende de Deus diretamente. Nada aí autoriza a pretensão do padre de se erigir um julgador. Que diz Paulo, falando da comunhão e do que delas são dignos? Ele diz assim, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Examine-se, pois, a si mesmo, ó homem. E o que vai dizer Agostinho, discípulo de Paulo, no livro dos Espíritos, da questão 919A? Analise-se você mesmo. Lembra? Todas as noites, quando eu deitava, eu ia fazer assim. Conhece-te a ti mesmo, já dizia o filósofo, está lá na questão 919. Conheça-te a ti mesmo. E aí na 919A, Kardec pergunta, e como fazer isso? Como conhecer a mim mesmo? Aí vem essa resposta da 919A. Faça aquilo que eu fazia todas as noites. Ele guarda silêncio, Paulo, né? Ele está dizendo, Paulo guarda silêncio no que respeita à confissão, em nossos dias, considerada indispensável em circunstância equivalente. Paulo não fala em confissão auricular, mas a igreja hoje diz que foi Paulo, que foi Jesus, que instituiu a confissão auricular. Não foi nem Paulo nem Jesus. Paulo não fala sobre confissão auricular.
São João Crisóstomo, que era um dos padres da igreja, em um caso semelhante diz: revelai a Deus vossa vida, confessai vossos pecados a Deus, confessai-os ao vosso juiz, que é Deus, né? Suplicando-lhe, se não com a voz, ao menos mentalmente, e suplicai-lhe de tal sorte que ele vos perdoe. A confissão auricular, diz Leon Denis, nunca foi praticada nos primeiros tempos do cristianismo, nos tempos de Jesus, no tempo dos apóstolos. Não foi instituída por Jesus, mas pelos homens. Quanto à remissão dos pecados, deduzida destas palavras do Cristo, o que for ligado na terra será ligado no céu. Aí vamos pegar em Mateus, vamos pegar aí o Evangelho rapidinho. Mateus, capítulo 16, volta lá em Mateus, primeiro evangelista. Mateus, capítulo 16, versículo 18 e 19. Vamos prestar bem atenção aqui, porque isso aqui é um ensino que muita gente não compreende. Mateus, capítulo 16, versículo 18 e 19. Está lá em Confissão e Primado de Pedro. No versículo 18, está escrito assim: e eu digo-te, é Jesus falando para Pedro, e eu digo-te que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares sobre a terra será ligado também nos céus, e tudo o que desatares sobre a terra será desatado também nos céus. Preste atenção nisso. Tudo o que ligares sobre a terra será ligado também nos céus, e tudo o que desatares sobre a terra será desatado também dos céus. Aí Leon Denis diz assim: parece que este modo de exprimir se aplica de preferência aos hábitos, aos apetites materiais contraídos pelo espírito durante a vida terrestre e que o prendem fluidicamente à terra depois da morte. O que ele está querendo dizer aqui? Que quando Jesus falou para Pedro que ia dar para ele as chaves do reino dos céus, Jesus estava querendo dizer para ele o seguinte: eu vou mostrar a você como você deve agir. E é logicamente falando para Pedro, ele está falando para todos nós. Tudo o que ligarem sobre a terra. Por isso que ele diz: eu vou dar para você a chave do reino dos céus. Você, com essa chave, você vai abrir a porta e vai ver a verdade. Vai encontrar a revelação. Vai guardar para você, aplicar para você e passar para os outros. Então ele diz, Jesus diz para ele, a chave é essa: tudo que ligarem sobre a terra será ligado também nos céus. Eu estou encarnada e cometo vários equívocos. Vivo cheia de vícios, praticando o desamor, a falta de caridade. Tudo isso vai ser a minha herança. Não será a minha herança? Tem um filme que diz assim, esse filme é baseado numa passagem aqui do Antigo Testamento, que diz assim: o vento será a tua herança. O vento será a tua herança. Quando ele fala vento no sentido de tempestade, tá? Então, se eu vivo assim, aqui encarnada, tudo isso será minha herança. Será a bagagem que eu vou levar. E quando eu chegar num plano espiritual, isso estará comigo. Então, tudo que eu ligar sobre a terra estará ligado aos céus. Quando eu desencarnar, isso irá comigo. Tudo aquilo que eu conquisto na terra, coisas boas e coisas más, estará ligado em mim no céu. Porque quando eu desencarnar,
isso vai ser minhas conquistas, ou minhas virtudes, ou o meu desespero. Porque a morte não transforma ninguém em santo. Se você é alguém que pratica o desamor aqui na Terra, você é uma pessoa que não pratica a caridade. Você é uma pessoa cheia de problemas, orgulho, vaidade, egoísmo. Quando você desencarna, você perde isso? Não. São conquistas tuas. E você vai ter que responder por elas. Se você, aqui na Terra, está se esforçando por se melhorar e está conquistando virtudes, quando você desencarnar, isso te pertence. Então, Jesus está dizendo, tudo que ligares sobre a Terra, quer dizer, tudo que você ligar a você, aqui na Terra, está ligado no céu. Você vai desencarnar e vai levar isso aí. Agora, tudo que desatares sobre a Terra, as coisas ruins que estão amarradas em você e que você, com seu trabalho, seu esforço, vai desatando e se libertando na Terra, quando você desencarnar, estará desatado no céu. Se você está trabalhando por se esforçar aqui na Terra, por se melhorar, se libertando desses vícios, quando você chegar no céu, aquilo que você conseguiu eliminar aqui na Terra estará desatado de você do céu. Isso não quer dizer que você não tem que reparar os erros. Já vimos isso, né? Não é porque eu pedi perdão porque fui perdoado que eu não tenha que reparar os meus erros. A gente sabe isso. Os erros que eu cometi, eu tenho que corrigir. Mas tudo aqui, por isso que Jesus diz o seguinte: vai e reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho, para que não seja preso pelo delegado, para que não seja julgado pelo juiz. Desata esses nós enquanto está aqui na Terra. Porque tudo que você desatar, tudo aquilo que você jogar fora, tudo aquilo que você eliminar enquanto estiver aqui na Terra, quando você chegar no plano espiritual, você está livre daquilo. Não quer dizer que você não tenha que reparar seus erros. Mas você não terá mais esse peso com você. Então é isso que ele diz aqui. Tudo que ligares sobre a terra será ligado também nos céus. Prestem atenção. É isso que ele está dizendo. Preste atenção com as conquistas que você está fazendo aqui na Terra. Se forem boas, maravilha. Quando você chegar no plano espiritual, estará cheio de virtudes. Mas se você atrair para você, se você atar a você, amarrar a você coisas ruins, quando você morrer, elas não vão para o túmulo. Entendeu? Elas não vão para o túmulo. Elas seguirão junto com você. Então, tudo que você ataque na Terra, que você atrair para você na Terra, estará também ligado no céu. Então, é fantástico, né? Esse ensinamento aqui de Jesus. E aí, para a gente encerrar, né? Vamos pegar aqui o livro do Emmanuel para a gente fechar esse último parágrafo, esse último trecho, que é o 8.4. Confessai-vos uns aos outros. Todo o espírito do Evangelho, legado pelo Mestre à humanidade sofredora, foi deturpado pelo homem, dentro dos teus interesses mesquinhos e das suas ideias de antropomorfismo. Antropomorfismo é dar qualidades humanas a Deus, né? Transformar Deus em homem. Deus está magoado, Deus está triste, Deus está feliz. Isso é antropomorfismo. São qualidades humanas que nós estamos passando para Deus. Deus não fica alegre, Deus não fica triste, Deus não fica magoado com ninguém, tá? Isso são questões humanas que a gente transfere para Deus. Então, ele está falando aqui, Emmanuel, todo o espírito do Evangelho, os homens deturparam nesses 2000 anos. Inclusive, essa questão que nós estudamos agora, que está lá em Mateus, né, capítulo 16, versículo 18 e 19, também foi deturpada. Foi colocado como a questão da confissão.
tudo que você perdoar ou não perdoar aqui na terra, estará perdoado ou não perdoado no céu. Então ele diz que a igreja, os padres da igreja, têm esse poder de perdoar. Tudo que eles perdoarem a você aqui na terra, está perdoado do céu. Não está bem assim. Não, eu matei só 200. Faz mal, meu filho. Você lê lá 25 vezes a prece de Carita, 200 Pai Nosso, 30 Ave Maria, e você está perdoado. Então ele está dizendo, eu perdoei ele aqui na terra. Com certeza eu estou perdoado no céu, porque o padre me perdoou aqui na terra. Então está perdoado no céu. Foi assim que eles interpretaram, mas não é bem assim. O padre disse para mim, você não está perdoado. Então no céu eu não estou perdoado. É assim que eles interpretaram. E não é assim. Não foi esse o sentido de Jesus, que Jesus quis dizer. Por isso que Emmanuel diz aqui, que o espírito do evangelho, né, o verdadeiro sentido do evangelho, que o mestre nos trouxe para essa humanidade sofredora, foi deturpado pelo homem, dentro dos seus interesses mesquinhos, das suas ideias de antropomorfismo. Por isso nós, que já trazemos o coração trabalhado nas mais penosas experiências, podemos declarar diante da nossa consciência e diante de Deus que nos ouve, que nenhum bem pode prodigalizar a confissão auricular ao espírito. Ele está dizendo, nenhuma coisa boa pode vir dessa confissão auricular para o espírito, sendo um costume eminentemente nocivo, com os seus característicos de depravação moral, merecendo, portanto, toda a atenção da sociologia moderna. Porque até hoje nós sabemos que nos templos, onde existe essa confissão auricular, pode acontecer coisas terríveis. Quer ver uma? O sujeito chega lá da igreja e diz para o padre assim, eu sou um serial killer, um pedófilo, ataco crianças, abuso sexualmente delas, as mato, mas estou arrependido. O padre vai dizer para ele, o padre até pode dizer para ele, eu não perdoo você, mas não poderá ir à delegacia denunciá-lo. Porque se o padre denunciar o maior criminoso que viesse confessar para ele, o padre estará quebrando um sacramento que dará ao Papa o direito, pela lei canônica, dele ser, como é que chama aquele nome? Esqueci o nome agora. Excomungado. Excomungado, e vai perder o direito de ser padre e será expulso da igreja. Por quê? Porque a confissão garante àquele que vai se confessar o direito ao segredo, tipo advogado. Advogado não pode revelar o que o seu cliente falou, por pior que seja. Né? É o direito, a exclusividade ao segredo entre o advogado e o cliente. É a mesma entre o padre e quem vai se confessar. Ele não pode falar. Por isso que Emmanuel fala aqui. Tá? É um costume nocivo, com seus característicos de depravação moral, merecendo toda a atenção da sociologia moderna. Ora, se alguém vem me contar que cometeu um crime bárbaro, qual é a minha obrigação enquanto cidadão? Denunciar aquela criatura. Porque se ele está fazendo, o Evangelho até diz assim, se ele está fazendo mal só para ele, é problema dele. Mas quando ele é pernicioso para a sociedade, aí você tem que agir. E o padre tem que calar a boca. E aqueles que falaram foram excomungados e expulsos da igreja, porque quebraram um sacramento. Por isso que Emmanuel diz que é uma coisa terrível. Quanta gente se aproveita disso? Esses malucos da vida, querendo aliviar o peso da sua culpa. Crimes bárbaros já foram contados para padres. Padres que até se suicidaram. Por quê? Com a culpa de ter escutado aquela revelação e não ter
entregue ao cara, porque ele sai dali e vai matar de novo, e vai matar de novo, e vai matar de novo, e volta e se confessa. E o padre cala a boca e ele volta e vai se matar. Entendeu? E o padre quer falar, mas não pode. Aí o padre se confessa para um superior dele, um bispo cardeal, que todo padre tem o seu confessor. E o confessor dele diz, você não pode falar. E aí ele cala a boca. E às vezes a consciência dele não aguenta, porque ele é um ser humano como outro qualquer, e muitas vezes ele se suicida, entra num processo depressivo gravíssimo, se torna às vezes alcoólatra e se suicida. Com a culpa de ter permitido que aquele homem, que aquela fera, continuasse prejudicando a sociedade, sem ele ter feito nada para evitar. Então, Emmanuel encerra assim: confessai-vos uns aos outros, buscando de preferência aqueles a quem ofendestes. Então, ele diz aqui, aqueles a quem ofendestes. E quando a vossa imperfeição não vos permita, por quê? Porque às vezes eu sou tão orgulhosa que eu não tenho coragem de pedir desculpas. Procurai ouvir a voz de Deus, na voz da vossa própria consciência. Então, quando o meu orgulho não me permitir procurar aquele que eu ofendi para pedir desculpa, que eu ore a Deus pedindo a Deus força e coragem para ir lá me reconciliar com o meu adversário, como Jesus nos ensinou. Eu achei esse texto muito bom de Emmanuel, sabe? Muito importante mesmo. Bem, meus amigos, nós estamos encerrando agora em 2022 esses estudos, né? Nós voltaremos a estudar essa obra em 2023. A data, eu acredito que seja, deixa eu olhar aqui, quando nós retorna... esse aqui não tem. Mas eu acredito que seja dia 16. Alguém dá uma olhadinha aí para mim do calendário, se alguém tiver algum calendário. Nossa, eu tinha um calendário aqui, sumiu. O calendário... 16 é segunda, 16 é segunda. Segunda-feira, dia 16, que nós retornaremos aos estudos. Será mais ou menos um mês de férias, né? Então, hoje nós encerramos os estudos do livro de Emmanuel. Sobre o Evangelho, a gente vai ver ainda como é que vocês vão ficar, porque é para a gente não fechar todos os trabalhos da casa. Sexta-feira, obsessão e desobsessão, 13h, tá? E 2h15, as parábolas, para a gente encerrar antes do Jogo do Brasil. Então, normalmente vai de 4, vai de 1 até as 2h15, 2h30 começa as parábolas, deve terminar 3h30, no máximo 20 para as 4, para a gente não cancelar o estudo, porque será a última aula da sexta-feira. Quinta-feira é normal, não tem Jogo do Brasil, Diversidade dos Carismas, tá? E sábado, normal, e segunda-feira nós teremos a última aula do Livro dos Espíritos e da Devação do Invisível. Aí a gente fecha todos os nossos estudos. As palestras continuam, terças e quintas, e o nosso seminário dia 4 de dezembro, 10 horas, que eu pedi a vocês que divulguem, encerrando. As nossas radiações de desencarnados e encarnados continuam, porque há muita gente, né? Agora a Covid está voltando, então a gente não pode fechar. A não ser assim, se a quarta ou sexta cair no dia 25, 24, 31, dia 1º, aí sim a gente fecha, tá? Só nesse caso, porque 24, então sexta-feira é 23, vai ter. Dia 30, vai ter, que é sexta-feira, então não vai cair. E na de quarta-feira vai ser 21 e 28, né? 14, 21, 28 e a outra 16, 23 e 30. Então, as radiações de janeiro também tem que acontecer, porque são muitos os necessitados e nós não podemos nos dar ao luxo de não fazermos as radiações, tá? Então, meus irmãos, nós temos aí um trabalho para acontecer agora, radiação para desencarnado. Depois eu vou conversar com você, Carmen, e com a Denise sobre aí a questão do Evangelho de quarta-feira, para ver a decisão de vocês duas, tá? Que aí vocês é que vão me repassar o que vocês vão fazer. Então eu vou pedir a Carmen, faz a nossa prece de agradecimento. Aí eu quero só agradecer a Deus
por poder concluir agora, em 2022, esse curso que tem sido maravilhoso, eu pelo menos estou gostando demais, e agradecer a Deus essa oportunidade que Ele me deu de estar aqui, ainda encarnada, né, trabalhando, fazendo esse trabalho que, para mim, tem sido de salvação da lavoura. Carmen, por favor. Tá bom. Então, só temos a agradecer, como dando continuidade aos agradecimentos da Rose, essa oportunidade, como fala Emmanuel, eu estou repetindo sempre, o privilégio de estarmos trabalhando e servindo. Então, só temos a agradecer, estarmos aqui, aprendendo, podendo auxiliar com o conhecimento, melhorando as nossas ideias, melhorando a nossa visão de mundo. Então, Senhor, só temos a agradecer e estamos aí dispostos a darmos continuidade em 2023, novamente com mais estudos, mais conhecimento e mais competência como espíritas e espíritos em evolução que somos. Então, vamos agradecer e estamos aqui pedindo à espiritualidade para encerrarmos esse estudo dessa noite de hoje. Graças a Deus. Eu, terça-feira, vou para o Rio. Vou para o Rio antes do Natal, ficar uns dias lá, e depois eu volto novamente no Natal. Quem sabe a gente possa até se ver durante essa semana. Olha, que boa ideia, boa ideia. Terça-feira, devo ficar até domingo. Aí depois eu retorno na época do Natal, lá pelo dia 22, para passar o Natal lá. Quem sabe a gente não se vê, não toma um cafezinho, né? Boa ideia, boa ideia. Tá bom. Meus amigos, uma boa noite a todos e muito obrigado pela participação de vocês nesse estudo que nós estamos encerrando esse ano. Um beijo no coração. Nós agradecemos vocês. Rose, muito obrigada. por favor. A vida toda. A Rose falou em janeiro, o dia que nós voltamos. Eu me perdi. Qual é o dia que nós voltamos em janeiro? Estamos 16. Segunda-feira. Tá? No dia 16, na segunda-feira. Isso, aí quarta-feira o estudo volta do 18. Segunda-feira, dia 16. Tá bom? Tá ok, obrigada. Uma boa noite para todos. Obrigado. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, Até amanhã. Até. Tchau, meninas. Tchau. Tchau.